Em vendas no agro, se tem uma coisa que separa os homens dos meninos e que tira você dessa posição de ficar só batendo porteira para aquela posição da pessoa que faz de fato gestão das suas vendas, é planejamento e análise. Agora, como fazer o planejamento e o que analisar, nós vamos discutir aqui hoje nesse episódio. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast que fala sobre vendas, marketing, liderança, crescimento dentro do agronegócio. Você que está aí querendo crescer e se desenvolver na sua carreira, segue a gente aqui, clica aqui para seguir o nosso canal, curte esse episódio de hoje, manda ele aí, compartilha para todo mundo que você conhece no agro, que você deseja que cresça, que se desenvolva. Tem bastante conteúdo aqui feito especialmente para isso. Toda semana a gente está aqui com um novo episódio e eu quero que você hoje, além desse convite de compartilhar, né, mais aberto, que você compartilhe especificamente esse episódio, porque nessa fase onde a gente está do ano, agora falando especificamente para quem está ouvindo assim que foi publicado o episódio, que é a reta final aqui do ano de 2024, também para quem está ouvindo em qualquer outra época depois, porque esse conteúdo que vai por mim. Ele pode ser aplicado e deve ser em qualquer época do ano, né? Mas agora, nessa fase aí de fechamento de ano, fechamento de ciclo aí de meta, vai ser importante pra caramba. Compartilhe com seus amigos em todos os grupos aí que você conhecer de agro, de pessoas que você deseja que cresçam muito nos próximos anos. E essa chamada que eu faço para a gente falar um pouco mais sobre planejamento e análise é porque eu percebo, meu povo, o quanto que a gente precisa melhorar isso dentro do agro. Tem mais conteúdo sobre isso aqui nas minhas redes sociais, Miriam Xavier no LinkedIn, já estava até esquecendo de deixar aqui, né? Xavier.agro no Instagram, me segue lá, me manda uma mensagem para dizer que você ouviu esse episódio aqui de hoje sobre planejamento e análise, o que ficou mais forte para você desse episódio. Vamos bater um papo, vamos conversar, que eu quero te conhecer. E, sem mais delongas, vamos entender aqui a respeito disso. Porque, afinal de contas, né, quando eu falo que eu percebo que isso é um grande gargalo dentro do agro, que as empresas precisam melhorar muito em relação a planejamento e análise, gente, de verdade, a gente tem um grupo de vendedores no agro que estão começando agora, tem aí 2 anos, 3 no máximo de atuação, e talvez não aprenderam a fazer isso ainda, mas a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão há muito tempo no mercado e que acha que já sabe fazer. E olha, aí que está o grande risco. Na hora que a gente acha que já sabe, né? Achar já é um risco muito grande, mas a gente acha que sabe é um risco dobrado. E aí a gente vai fazendo ali só do jeito que a gente sempre fez a vida inteira. Mas não dá, meu povo, para fazer do jeito que a gente sempre fez. Pelo simples fato de que o mercado está muito mais concorrido, tem muita concorrência chegando, muita loja abrindo, muito vendedor aí rodando na sua região que não rodava há 2, 3 anos atrás, não vamos muito longe. E se a gente ficar continuar a fazer o mesmo que a gente fez a vida inteira até agora, a gente não vai continuar colhendo resultado, a gente não vai continuar com a mesma participação dentro dos clientes que a gente tinha antes, vai diminuir bastante, porque o seu cliente, ele está sendo exposto a muita informação o tempo todo online, então ele conhece muita coisa, ele não depende só daquilo que você fala com ele está sendo visitado aí, ou pelo menos assediado, né, que a gente fala, tem muita gente tentando falar com ele e indo visitar, seus concorrentes estão aí o tempo todo atrás também, e o seu cliente, muitas vezes, ele já contratou um agrônomo ou uma consultoria, ele já tem alguém ali dentro para fazer as recomendações que antes era só você que fazia. Tem mais uma outra mudança muito grande de mercado que a gente está observando, né? Que é a chegada de novas gerações e já estão aí presentes, negociando, fazendo gestão, fazendo cotação. E eu sei que isso incomoda muita gente. Agora, a gente só olhar para isso, ficar nervoso e não saber lidar e, sei lá, descontar em todo mundo ao nosso redor não vai resolver mesmo. A gente precisa achar soluções para isso. E a resposta para isso que você está buscando de como lidar com essas situações todas que você está vivendo aí, de desafios hoje, porque o mercado está diferente, porque tem muito concorrente, enfim, a resposta para tudo está em análise e planejamento. A gente tem um mercado de vendas no agro aí, ó. Quem está trabalhando com vendas aqui, quem está trabalhando com vendas, e quem está trabalhando até com gestão de vendas, né? Muitos gestores comerciais, eu vou dizer uma verdade aqui para você agora.
esse mercado nosso é muito sem vergonha, tá? Eu falo isso e repito porque eu vejo o tempo todo, sabe o quê? É vendedor que passa numa propriedade e não volta lá mais. Já passou, já falou de algum produto, já levantou até uma cotação, mas nunca mais voltou lá para conversar. Tá perdendo oportunidade, tá deixando o cliente sem ser atendido. Eu vejo muita gente que só visita a propriedade na época que tem interesse em fechar alguma coisa, né? Na época de tirar o pedido, os famosos aí de celebridades, que tem até produtor já que está chamando isso em algumas regiões. Então, cuidado aí, ó, na hora que te chamar de celebridade, pra você não achar que você é uma pessoa importante, porque nesse caso não é uma coisa boa, não. A gente tem muita coisa acontecendo, muita informação circulando, e a gente precisa trabalhar análise e planejamento para quê? Para a gente se sobressair desse mercado, então a gente trabalhar um pouquinho mais com a cabeça e um pouquinho menos com os braços. Quando eu falo isso, eu tô olhando muito para o dia a dia mesmo, tá? Não é só uma expressão, um jeito de falar. Eu tô olhando para todo mundo que está rodando a semana inteira, saindo cedo, voltando tarde, não tem tempo para fazer atividade física, ou pelo menos não separa um tempo para fazer nada de cuidado com a saúde, porque está só querendo rodar, só atendendo os clientes que estão chamando, só respondendo sim para todo mundo, rodando a semana inteira, não tem tempo de qualidade com a família e nem para se cuidar mesmo e para ter algum tipo de descanso, porque tá trabalhando só com o braço, ou seja, tá fazendo, mas não senta. Um minuto que seja, um dia da semana, um dia no mês, olhe lá, tem gente que nem uma vez no mês não senta para fazer uma análise e um planejamento e trabalhar mais com a cabeça e ser um pouco mais estratégico e intencional nas suas ações. Só aí você vai enxergar tanta oportunidade que, de verdade, se você fizer bem feito, tá? Tem isso, tem esse detalhe. Se fizer bem feito, análise e planejamento, da primeira vez que você fizer, você vai enxergar tanta oportunidade na sua carteira aí de cliente e naqueles clientes que já estão ficando para trás ali, é o cliente que já nem está tão ativo mais, que você nem tem contato com ele quase, mas que um dia já vendeu, né? Ou algumas safras para trás você já fez algum negócio com ele. E tá ficando aí, ó, oportunidade o tempo todo, dinheiro na mesa, né, que a gente fala aqui no agro, tá ficando o tempo todo aí. Pelo simples fato de você não olhar para os seus números, você só executar. A primeira vez que você parar para fazer a análise e planejamento do jeito certo, bem feita, você vai enxergar tanta oportunidade que você vai querer fazer sempre a partir de agora. Vai por mim, e, ó, se não tá enxergando a oportunidade aí, é porque não tá fazendo bem feito, tá? Não é porque tá fazendo, não. É porque não está fazendo da forma certa. Eu trouxe aqui hoje pra gente conversar algumas possibilidades aqui, alguns pensamentos a respeito disso, para ter pelo menos um primeiro norte aí de quem não tem costume de fazer, de o que analisar e como fazer planejamento, tá? Nem vou entrar tão específica em gestão de tempo, esse é assunto para um outro episódio, mas a gente vai falar sobre planejamento de vendas, planejamento de algumas ações, tá bom? Qual que é uma outra razão, até só antes de entrar aqui dentro de análise e planejamento? Qual que é uma outra razão da gente fazer análise e planejamento, além daquilo que já é super importante, que é a gente observar oportunidades e fazer mais vendas, que já seria já o suficiente. Mas a gente também cria um pouco mais de previsão ou previsibilidade do nosso financeiro, porque o vendedor que vive a partir de comissões, né? Tem um fixo e recebe comissão, às vezes não tem nenhum fixo, é uma pessoa que vai depender das comissões, que é importante para o seu financeiro, para o seu planejamento de vida, não só o seu financeiro no sentido de saber quanto que você vai receber, né? Mas o que que você faz com isso, seus compromissos aí que você já tem para pagar, as coisas que você quer comprar, viagens que você quer fazer, os momentos que você quer passar com a sua família, ou até no sentido de proteção e de qualidade de vida para você e sua família. Tá tudo aí dependendo de fazer uma análise de planejamento melhor. Também melhora a previsibilidade ali de caixa da empresa, de faturamento. A empresa consegue planejar melhor a parte toda de logística, de estrutura e de pessoas que precisa para atender todas essas demandas quando a gente aprende a fazer um pouco mais de análise de planejamento, né? Até tem um termo que a gente usa bastante aí, que é forecast. Forecast é um termo em inglês, desses muitos aí que a gente adora usar, que é previsão ou,
né? A gente fazer uma programação do quanto que a gente tem para faturar. Se você tem um CRM na sua empresa, um software específico para fazer essa gestão de relacionamento com o cliente, e para quem aí tá meio boiando aí, talvez nunca ouviu sobre CRM, a gente tem um episódio gravado sobre isso, episódio 109, vai lá e depois desse aqui escuta para entender o que eu estou dizendo a respeito de CRM. Lá eu deixei até orientação para quem não tem um software dentro da empresa que faça isso, mas para fazer de outro jeito. E aí tem muita resposta ali que você vai encontrar, só que você precisa alimentar esse sistema. Não adianta você querer abrir ele e achar as informações lá, porque ele é feito de acordo com aquilo que você coloca. Então, leve muito a sério, coloque todas as informações ali do que você está negociando com o cliente, de cada passo que você está tendo, cada ponto de contato com o seu cliente, um pouco sobre o perfil dele, descreve ali o que está sendo feito de ação, preencha tudo que for possível dentro desse sistema para que você tenha informações suficientes para depois facilitar essa análise e planejamento, né? É, as empresas que não têm, aí a gente vai achar outras formas de fazer mais simplificadas em planilha, em algum aplicativo, fazer isso que seja de um jeito mais simples ainda, mas para ter algum tipo de informação para analisar, tá? Então, tudo o que a gente precisa voltado para planejamento e análise é nesse sentido de agir de uma forma mais estratégica. O que você pode analisar e que é extremamente importante? Analisar as suas vendas. Então, tirando a pessoa que ela nunca vendeu naquela região e nem a empresa, você está realmente abrindo uma área, tirando essa situação, a gente vai ter como analisar. Mesmo que você está entrando agora na empresa, mas já teve outro vendedor em algum momento atendendo essa carteira de cliente aí, ou esse início de carteira, dá para analisar vendas. Então, você vai entender um pouco mais sobre as vendas anteriores feitas nessa região, né, o que foi vendido, qual época do ano, para quem foi vendido, quem são esses clientes e começar a entender um pouco mais desses clientes. Analise mais a fundo, saiba quantas pessoas você tem na sua carteira. Eu faço essa pergunta às vezes em treinamento, gente, e muita gente não sabe responder. Você tem que saber muito certo quantos clientes você tem na sua carteira, contando aqueles, principalmente assim, ó, que seja assim, ó, eu tenho essa quantidade de clientes que são os meus clientes principais. Então, vamos dizer que você tem uma carteira aí de 160 pessoas, 160 clientes. Desses 160, você tem ali uns 35 que são seus clientes principais, né? Mas fale em números precisos, não fale assim, uns 35, uns 20, uns. Essa resposta já vem com um ar de que a pessoa não sabe o que ela está falando, ela não tem precisão nisso, ela não sabe ser específica porque ela não está fazendo esse dever de casa de analisar e planejar direito. Então, olhe para sua carteira, quais são os clientes que estão ativos, quantos são esses clientes, entenda cada vez mais do perfil desses clientes e você vai começar a analisar as vendas feitas ali. O que é o histórico que tem daquela região, daqueles clientes, para começar já a destrinchar oportunidades. A gente muitas vezes passa batido e não enxerga oportunidade pelo simples fato de que a gente está só executando e a gente não está olhando para os números. A gente está vendendo aquilo que o cliente quer e o que ele pede, ou seja, um monte de tirador de pedido aí, e ao invés disso, o que a gente precisaria fazer? Entender quais são as oportunidades dentro desse cliente que a gente tem portfólio para atender e então oferecer, meu povo. Tem hora que o segredo todo da venda acontecer é simplesmente você oferecer. Óbvio, oferecer na época certa, para os clientes certos, os produtos que você deveria oferecer, né? Então, se tá difícil fazer essa análise aí, já chama o seu gestor. Ou, se você está dentro de uma revenda, de uma cooperativa, chama alguns RTVs e pede ajuda para eles em relação ao portfólio que você trabalha deles e entende quais são as oportunidades que tem ali na região. Pede até, de repente, para te ajudar em alguma visita ou para te indicar algum cliente que você esteja querendo colocar na sua carteira e que ainda não está completa aí. Às vezes também falta um pouco, sabe, dessa proatividade que eu vejo de muito vendedor de trabalhar do jeito que tá ali, com a carteira que tá, e a gente vai ali vendo o pessoal se acomodando, ao invés de buscar outras oportunidades. Dentro da sua carteira, antes de tudo, você vai olhar, tá? Antes de mais nada, antes de pedir qualquer coisa fora para outra pessoa te indicar, te ajudar a entrar num cliente, olhe para a sua carteira, porque ali já tem muita oportunidade. Os clientes que você já atende.
Se não enxergar oportunidade, é porque está fazendo a análise errada. Chama uma pessoa para fazer junto com você, que você está olhando ali já com um olhar muito acostumado por aquilo que você faz, e está faltando uma visão externa aí dentro dessa carteira sua. Tenho certeza que você encontra oportunidades dentro da sua carteira, de ampliar portfólio, principalmente, de retomar um cliente que já tem aí um pouco de tempo, às vezes alguns meses, às vezes uma safra que não compra de você. Retoma esse pessoal aí, porque é aí que estão as oportunidades. E outras questões para a gente analisar, né, que é importante aqui a gente pensar. Desempenho anterior seu de vendas. Então, olha para os seus números, para quanto você vendeu no mesmo período do ano passado. Por mais que a gente tenha cenários diferentes e a gente tenha até impacto de clima, né? Hoje a gente está vivendo isso, está demorando a chover em muitas regiões aí, e com isso o produtor demora um pouco mais a tomar decisão, fica mais receoso ali de comprar determinados insumos, principalmente, né? Especialidade, ele demora a pensar, às vezes tem alguma outra coisa que ele fica ali esperando porque ele ainda não começou a plantar, mas não dá para a gente ficar esperando para agir. No mínimo, aproveita esse tempo aí que não está tendo negociação muito aquecida para você fazer toda essa análise. Então, a análise do seu desempenho nessa mesma época do ano passado, mesmo que o clima estivesse diferente, de repente essa mesma época estava já com o plantio já acontecendo, não lembro até exatamente, tá? Mas a gente tá tendo alguns anos aí que a gente vem tendo de atraso de chuva ou de realmente quase não chover em algumas regiões, então tem acontecido muito problema aí por causa disso, muito impacto nas vendas, né? Só que olhe também um pouquinho para trás. Se ano passado, essa mesma época agora, já estava chovendo, olhe um pouco antes, que é que você vai encontrar um pouco da situação que você tem hoje, sabe? E estou dizendo em linhas gerais aqui, mas eu tenho certeza que na hora que você olhar para os seus números, pegar um relatório no BI ou no sistema da sua empresa e imprimir ou botar isso numa tela, sabe? Numa planilha ali, no próprio BI, abrir ele, você vai enxergar muitas oportunidades. Se ainda não sabe fazer, pede ajuda para o seu gerente, pede ajuda para alguém aí da empresa para fazer, porque vai ter muita possibilidade aí de você crescer, né? E lógico, todos os indicadores e econômicos, todo o cenário, tudo que está acontecendo em volta, tudo isso a gente precisa analisar até para realmente não cair nessa situação de tô olhando mesmo a época do ano passado, só que porque ano passado essa época aqui estava em outra situação, né? Já estava acontecendo mais coisa. Então, por favor, considere o mercado, considere o que está acontecendo, clima, considere preço de insumo, considere, os clientes que você tem na sua região, tá bom? E planejar. Como que você vai planejar a partir dessas informações que você analisou e não antes? A partir delas, você vai fazer o seu planejamento. De quê? Quais produtos você vai oferecer nesses clientes aqui que você já detectou que tem oportunidade de crescimento de portfólio? Quais ações com eles? Que dia que você vai visitar? Como é que você vai organizar a sua agenda? Que você vai fazer na sua próxima semana? E outra, não esqueça de acrescentar no seu planejamento tudo que você vai fazer também de forma remota, porque às vezes a gente só lembra de colocar na agenda visita, né? Não é só visita. Você pode também e deve aproveitar seu tempo ali de livre, sei lá, ou que você deixou porque você tem que fazer alguma coisa no escritório, porque você vai levar o carro para arrumar. E ó, tá ali mandando mensagem para aqueles clientes que estão mais parados na sua carteira. Você tá ali ligando para as pessoas para resolver alguma coisa ou para marcar uma visita. Aproveita o seu tempo todo de uma forma mais consciente, mais estratégica, para você entender quais passos que você pode dar, para você ter uma agenda organizada. E eu tenho certeza que isso por si só, essa análise toda e planejamento já vão impactar muito as suas vendas. Eu não vou me prolongar aqui trazendo possibilidades de ferramenta. A gente pode falar isso de um outro dia depois com mais detalhe. Lá dentro da mentoria a gente destrincha bastante ferramenta, oportunidade, possibilidade, estratégias também a gente compartilha com os alunos e a gente ajuda eles a criarem ali, a resolverem as questões que tem no dia a dia, seja de negociação, seja de abertura de carteira, ampliação de portfólio, enfim, a gente ajuda em todos os sentidos. Em algum outro momento eu volto aqui no Agrovendas para falar sobre isso, mas eu quero que você faça esse exercício de análise e planejamento e você me conte depois o que que você enxergou de oportunidades, que eu tenho certeza que tem ouro aí dentro dessas carteiras e talvez aí as pessoas não estejam enxergando. Então, olha agora,
faz esse exercício, já põe na sua agenda um dia específico para isso, me conta depois. E se você precisar de ajuda para fazer isso junto, para entender um pouco mais quais são as ferramentas que a gente usa e o que que a gente indica, e para ter um acompanhamento, um direcionamento do que fazer e de como fazer análise e planejamento, a gente tem uma mentoria de vendas onde a gente trabalha isso, uma mentoria que a gente tem agora é a mentoria de vendas, onde a gente ensina todo o passo a passo de vendas, inclusive essa parte de gestão de carteira e território, análise e planejamento. Aqui embaixo no descritivo tem um link para você clicar e falar com a gente, pergunte lá sobre a mentoria que a gente vai te explicar. Ano que vem, 2025, a gente também vai ter, além dessa mentoria, a outra que é de vendas avançadas. A gente tem mais um outro passo aí para dar ano que vem. Então, se faz sentido para você, também já manda mensagem, a gente vai te explicar os detalhes e a gente já está fazendo a pré-abertura da turma. Então, aproveita para entrar aí com condição diferente, com preço bom e para já estar conectado com a gente aqui, aproveitando um pouco do conteúdo que a gente tem aqui, tá bom? Espero que você tenha muito resultado com essas ações aqui discutidas e eu te vejo por aí, fora da porteira.